Pode assentar, irmãos, graça e paz. Aleluia, boa noite. Amém. Estou parecendo um pouco com Jairo, né? Pois seria ele. Mas, por necessidade, faculdade, não teve como ele se desvencilhar do seu compromisso lá. E por isso, ontem às 9 horas da noite, o Zap acionou Pastor Ivete. Aí eu e Deise, deve ter morrido alguém. Mas não, glória a Deus, né? Porque sempre nos informa quando isso acontece. E a gente brinca um pouco com ela com isso. Mas aí, vimos lá que estávamos sendo convocados para falar aqui, porque eu já não poderia, e falar sobre família, né? Família que busca fortalecimento. E nós oramos, estávamos no lanche, e oramos. E eu tenho um celular e tenho uma Bíblia que eu gosto sempre de consultar e abrir. O interessante é que a característica dessa Bíblia no celular, ela sempre aparece com um versículo. E quando a gente orou e falou de família, o versículo, falando de família, eu falei, aleluia, Espírito Santo. Usando o celular para nos conduzir, direcionar e falar algo da parte de Deus. E falar de família, não posso dizer que já sou casado há 32 anos e tenho uma esposa chamada Deise, não está aqui, está cuidando da saúde, a pressão está um pouco alta, mas está bem. E juntos nós já estamos aqui há 27, 28 anos, e junto com os irmãos, como família. E glória a Deus por ser hoje uma quarta-feira da família, onde crianças vêm se manifestando como se fosse em casa. Por isso, sinta-se em casa, sinta na casa do Pai, sinta-se em família. E glória a Deus por você fazer parte desta família de Deus. Deus seja louvado e glorificado e exaltado. Eu queria perguntar algo para os irmãos, Quem exerce alguma função na sua vida, na sua atividade, seja na escola, no trabalho, de autoridade, que as pessoas reconhecem, levante as mãos. Bem, bastante, E quem é reconhecido por alguma característica nobre aí, levante as mãos, que as pessoas olham e veem e admiram. Ninguém? Sim, tem pessoas de valores aqui, sim. Amém? Sempre vai haver algo que a gente vai se sentir importante, vai dar importância, E vamos sempre, às vezes, lidar com situações que às vezes precisamos entender e priorizar outras. Eu queria compartilhar algo que eu pedi o Rodrigo para colocar lá no telão, que não vai ter telão aqui, vai ter? Não tem? Essa palavra, esse pensamento nós publicamos, a Deise publicou no WhatsApp, e eu achei muito interessante compartilhar com os irmãos, e queria ler juntamente com os irmãos em relação à família, que diz assim, sabe quando erramos? Erramos quando valorizamos mais os de fora dos que são da nossa própria casa. Erramos quando escrevemos grandes textos de homenagens ou planejamos festas para amigos ou apenas conhecidos e esquecemos de homenagear todos os dias a nossa família. Sabe quando erramos? Erramos quando colocamos aquela linda toalha de renda na mesa para as visitas e para os da nossa casa. E aquela toalha velha toalha velha mesmo, aquela manchada de massa, de tomate, sabe? Erramos quando a taça bonita é para as visitas, mas para os de casa, a xícara trincada. Erramos quando nos empenhamos tanto em agradar aos outros, mas para fazer um favor para a mãe é um peso. Sabe quando erramos? Quando nas rodas de amigos ou nas redes sociais, exibimos um amor incondicional pela nossa família. Peraí, li alguma coisa errada aí. Tá. Quando nas rodas de amigos ou nas redes sociais exibimos um amor incondicional pela nossa família, mas em casa nos recusamos a pegar um copo de água para o irmão. Erramos quando queremos exercer ministérios, quando o nosso maior ministério, que é a família, está desfocada
desdenhado e deixado. Nosso maior e o primeiro ministério a ser exercido é família. Se esse ministério não é bem sucedido, nenhum outro será. Amém? Isso, achei interessante essa semana a gente compartilhar isso. E como estamos no mês da família, se você quiser estar no WhatsApp do Obreiro, pede alguns para repassarem para vocês e assim guardem, né, para uma reflexão linda e maravilhosa a respeito da família. Porque muitas das vezes nós erramos por várias circunstâncias, de envolvermos em várias coisas, em nos focar muitas vezes para fora, e poucas vezes nós olhamos e focamos e priorizamos para dentro, para a nossa família, para a nossa casa. Esse personagem em Atos, no capítulo 10, que estarei falando um pouco sobre esses exemplos que esse personagem nos dá, ele reflete um pouco a nossa vida, reflete um pouco a cada um de nós. Antes de Jesus, andávamos assim, desgarrados, perdidos, tentando, buscando e lutando para achar a felicidade. E com toda a família envolvida na cultura e no pensamento que muitas das vezes nós temos, e entra Jesus de uma forma linda e maravilhosa na vida de uma pessoa, como entrou nessa vida desse homem aqui em si, em Atos no capítulo 10, chamado Cornélio. Percebemos o quanto ele nos ensina em alguns valores e práticas que precisamos realmente ler, aprender para alguns, relembrar para outros e buscar a praticar. Se queremos uma família, né, se somos uma família que busca o fortalecimento, nós precisamos ser uma família em fortalecimento. E como nós estamos nesse processo de fortalecimento até chegarmos a uma estatura perfeita, temos que aprender, porque nós não sabemos de tudo. Pensamos que sabemos muito e quando o Senhor nos revela algo novo, vimos que não sabemos nada. Às vezes uma criança nos ensina algo que nós não sabíamos ainda, embora já sejamos de idade avançada. Enquanto vivo nós estivermos, sempre aprender, nós vamos. Seja com as nossas experiências, com a dos outros, né? Ou com a própria natureza que também nos ensina. Mas o fato é que nós precisamos aprender para melhorarmos a cada dia que nós estivermos vivos e andar perante a face do Senhor nessa terra. Em Atos, no capítulo 10, versículo de 1 a 4, diz o seguinte: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Pai, aplica essa palavra em nossos corações, ensina-nos, e que os valores desta palavra nos alcancem de uma forma familiar. E que em nossa casa possamos usar exemplos, como na casa de Cornélio assim fazia. Nós assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus fala em muitos lugares. Muitas das vezes as pessoas vão a lugares para ouvir Deus falar. Deus fala na igreja? Fala. Fala no monte? Fala. Fala no ônibus? Fala. Fala no trem? Fala. Fala embaixo do chuveiro que está tomando banho? Fala. Mas muito mais Deus fala para a família em casa. Quando temos o bom hábito
de guardar um tempo e hora para que a família busque o Senhor, ele fala. Cornélio estava por volta da hora nona, 3 horas da tarde. Não estava dormindo, mas teve uma visão, que não foi sonho. Então, tem hora para Deus falar? Não. Meio-dia, 3 horas, 6 horas, 3 horas da manhã, de madrugada, em qualquer hora, que um coração contrito se abrir e buscar uma resposta ao Senhor, ele vai falar. Ele fala. E a exemplo de Cornélio, nós temos 4 aqui exemplos de uma família em fortalecimento. Se queremos alcançar a nossa casa, viver de uma forma plena na nossa família, na nossa casa, nós temos que priorizar. Não priorizar as coisas de fora, mas sim priorizar as coisas de dentro. Em pequenos detalhes, como lavar um copo, nós vamos revelar o cuidado e o amor pela família, porque não só um ali vai ficar escravizado dos afazeres domésticos, mas se todos tiverem em si consciência de ajudar um ao outro, não vai haver o serviço pesado. Mas sim, até no lavar copo, Deus pode falar contigo, como filho, como pai, como mãe. Grande mistério, né? Até num sabãozinho com água no copo, Deus vai falando, está vendo esse copo sujo aí? Foi aquele dia, aquele pecado que você cometeu, olha como é que ficou manchado. Mas pega aí um pouquinho desse detergente, que pode ser o sangue de Jesus, dá uma esfregadinha, que eu sempre dou uma esfregadinha em vocês, vê como é que você vai ficar limpo e transparente. Deus pode falar, irmãos. De repente ele usa uma ilustração de algo que vai em encontro àquilo que a gente está precisando para ouvir. Deus fala. E um do exemplo deste homem, que toda a sua família, com certeza abençoada foi, e não só a sua família, porque aqui vemos que ele era um homem, em Cesareia, Cornélio, um centurião, era um capitão militar, e um capitão tinha sobre o seu domínio, a sua autoridade, por volta de 100 homens, então havia ali não só a sua casa, os seus amigos, mas havia 100 pessoas embaixo, de uma função que ele exercia. Agora, olhando para esse homem, num ser completo, para a sua casa, sua família, aonde morava e aonde trabalhava, vamos ver os seus valores. Os valores sendo explícitos às pessoas, do que o Senhor faz na vida de uma pessoa. Primeira coisa que nós destacamos nesses 4 versículos, ele era um homem piedoso. Piedoso, uma pessoa doce, de um caráter piedoso, doce. Já te chamaram de doce? De docinho? Né? Não pela sua aparência, mas pela sua doçura de lhe tratar com as pessoas, nas palavras e muito mais? Sua voz é doce, seu abraço, seu olhar, né? Doçura, característica de um homem piedoso, de uma mulher piedosa, que tem no seu coração a misericórdia. A piedade com misericórdia caminham, são as mesmas, caminham junto numa pessoa. E quando isso acontece, ela vai ser um ser humano afável, agradável, como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, vai dar frutos, vai dar sombras. E no deserto da vida que vivemos, sempre vai haver alguém querendo ficar perto de uma pessoa que ela possa descansar, que ela possa relaxar, que ela possa ser nutrida da fome espiritual, da sede emocional. E ser um homem bondoso e piedoso, no caso desse exemplo, como família, a nossa casa tem que estar sendo gerado um ambiente de misericórdia, de piedade, um ambiente onde o caráter de cada um está sendo transformado em amargura, em doçura, o choro em alegria, secando as lágrimas nos momentos das aflições, por um ou outro estar no mesmo sentimento, envolver a casa com misericórdia e piedade do Senhor, através de cultos, de orações, de reuniões. Uma família que busca um fortalecimento, que está em fortalecimento, ela também pode entender se antes de Jesus era uma forma totalmente que ninguém deseja ser, quando se conhece a Jesus, ninguém quer voltar mais atrás.
a não ser se você quiser voltar para o Egito e voltar a ser escravo, não é? Mas quando olhamos para frente, vemos liberdade, vemos promessa, vemos terra prometida, vemos um ambiente que Deus está preparando, que Ele é bom, Ele é agradável e é perfeito, conforme a vontade dEle. Em Gálatas 6, versículo, não esqueci de botar o versículo aqui, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos, desculpa, meu irmão, hoje eu estou com a mente acelerada. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Agora já estende, 9 e 10, né? 6, versículo 9 e 10. Agora já se estende à família de Deus, não só na nossa casa, porque nós vamos refletir o que somos aqui dentro, aquilo que somos em casa. Mesmo que a nossa casa toda não esteja embaixo da palavra, de toda a minha casa servindo ao Senhor, se um estiver servindo, esse um vai refletir na sua casa e fora dela, no seu trabalho, na igreja. Porque há irmãos perdidos lá fora e há outros irmãos que já foram achados aqui dentro e que precisamos de relacionamento também, de piedade, de misericórdia. Ser afável com os irmãos. Bom dia, boa tarde. Graça e paz, irmãos. Eu estimulo alguns adolescentes, né, a cumprimentarem todas as pessoas na igreja, sejam elas idosas ou não. Porque nós temos tendência, às vezes, de olhar só para o nosso nível da faixa etária. Não é? Mas se oferecer um bom dia, um abraço, se possível, um aperto de mão, buscar ser, de uma forma piedosa, ser doce com as pessoas que estão à sua volta. Se a pessoa for diabética e não puder, irmão, muda então. Né? Seja diet, seja light, seja o que for, mas seja aquela pessoa que vai suprir a necessidade da outra, com um abraço, com um sorriso, com uma palavra. Amém? Segundo exemplo desses 4, é que encontra-se também na sua palavra, ele era temente a Deus. Somos temente a Deus dentro da nossa casa? Ou só quando estamos dentro da igreja? Para mostrar um nível de um sentimento de santidade, um grau, mas que as nossas fraquezas não aparecem, porque quando estamos à vontade, as nossas fraquezas aparecem. Nós achamos que está tudo bem, tudo seguro, nós vamos ser nós mesmos, né? Vai tirar o sapato, jogar para lá, para o canto, pega lá, esposa, filho, pega lá. Não é assim. Temente a Deus é o tempo todo, sabendo que o meu próximo, o que está próximo de mim, precisa ser amado como eu desejo ser. Precisa ser cuidado como eu preciso ser. Precisa ser servido como eu preciso ser. E muitas das vezes a gente só preocupa, só se olha, ou melhor, só olha para si. Eu preciso disso, eu quero isso, Senhor. Nossa oração tem sido geralmente assim. Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu estou precisando disso. Sempre assim. Mas nunca ao contrário, de se dar, doar-se, porque é uma outra característica desse exemplo aqui de homem. Doar-se, sujeitar-se aos outros, como se superior a ti fosse, como nós estudamos no domingo. Sujeitar primeiro a Deus, porque Ele sempre vai ser superior em tudo. Perfeito em todas as coisas, mas quando olhamos para o nosso semelhante e olhamos para ele com os erros, gritante como os nossos, e não nos sujeitamos a ele em amor, nós não somos como esse exemplo de Cornélio. Temente a Deus, se sujeita a Deus, se sujeita ao próximo, respeita, ama, se mostra realmente um canal de virtudes do Espírito Santo, a quando tocar ou as pessoas tocarem em você, sentirem algo diferente. Porque não se pode tocar em ninguém dentro de ônibus, nem na rua, muito menos pisar no pé. Está arriscado ganhar um tiro, ganhar uma facada, ou receber uma palavra forte, um palavrão, alguma coisa, um xingamento. As pessoas estão assim hoje, mas eu e você, nós não podemos usar das mesmas ferramentas que esse mundo usa.
que as nossas ferramentas são o amor em Jesus Cristo, que faz a nossa vida se transformar. Tementes a Deus, que respeita, como um filho deve respeitar ao pai. É interessante que eu botei deve respeitar ao pai, porque isso não está sendo uma realidade nos dias de hoje. Isso é por falta de conhecimento, irmãos, até da própria palavra. Porque se você vai lá para Levítico, nas leis sociais, de relacionamento que Moisés faz, aquelas leis regulamentares, você vai ver o filho que desonrar o pai e a mãe é merecedor de morte. A palavra é dura, ela é pesada. E há quantos filhos que literalmente não estão mortos, mas estão aí como um zumbi na vida, porque não têm nos seus pais um sentimento de um relacionamento gerado em amor. Por circunstâncias da vida, deixam de honrar o pai, deixam de ver, de ser temente ao pai, porque quem é temente a Deus, é temente também às autoridades constituídas sobre a sua vida, principalmente seu pai e sua mãe. Isso tudo dentro do contexto da família. Efésios 2, 18 e 19 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Deus fala que há ovelhas fora do aprisco que são deles. Então eu tenho que olhar para o mundo e olhar para as pessoas que estão lá como filhos que estão fora do aprisco, que estão fora da proteção de Deus, mas que Deus pode, através de você e de mim, alcançá-los por um gesto, por um ato. Se ele perceber o temor do Senhor sobre a sua vida, ele também vai perceber algo que o temor do Senhor nos traz a sabedoria. Sabedoria para não julgar a pessoa, sabedoria para não declarar aquilo que a pessoa, se magoe, mas sim que ela precise sentir o amor de Deus. As palavras não vão ser soltas de qualquer forma, mas sim vão ser profetizadas com esperança, em amor, mediante ao Espírito Santo. E isso não só fora, mas dentro de casa. Elogiar aquilo que é feito pelo pai, pela mãe ou pelos filhos. Se quer chamar a atenção de um filho ou de alguém, elogie primeiro. Elogie porque há muitas qualidades em volta de uma pessoa que às vezes quando o problema surge, a gente só vê o defeito, não vê as qualidades. Então elogie que vai fazer com que a gente veja. O elogio faz isso. Vê as qualidades. Isso eu aprendi nas cartas das igrejas da Ásia aqui, que você encontra em Apocalipse. Sempre há elogio antes da repreensão e da correção. Então elogie. Não há um ser humano que não faça algo que não seja bom. Não há ruindade que impere o tempo todo na vida de uma pessoa, mas há atos e coisas que ela faz que realmente são boas. E fazendo assim, você já vai criar um sentimento, um ambiente, onde a correção do Senhor através da palavra vai ter um efeito maior. Tudo isso, se fora funciona, por que não funcionar dentro da nossa casa, da nossa família? Temente a Deus, esse homem nos mostra que era. E diz ainda, não só temente a Deus, porque ele diz, temente a Deus com toda a sua casa. Está aí no versículo. Porque quando há temor a Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida, aonde estivermos, e principalmente o tempo maior que nós vivemos é na nossa casa. E o temor do Senhor lá vai nos fazer, ser sábio. E isso, o ambiente da casa muda, porque com toda a sua casa, temente a Deus com toda a sua casa. E olha que ele ainda não tinha se encontrado com Pedro. Porque essa história, você lê ela depois, havia necessidade, ele enviou 2 a Jope para que buscasse Pedro para explicar o que estava acontecendo. Mas ele já temia só de ouvir falar, sem conhecer nos detalhes a respeito de Jesus.
Quantas pessoas temos lá fora? Eu conheço pessoas que gerenciam bem a sua família no temor, mas não estão declarando uma religião oficial cristã, mas zelam por princípios e valores. O que eles precisam? De um Pedro para que explique a respeito de Jesus. Assim como Cornélio, né? Depois que Pedro o ensinou a respeito das coisas que em Jesus Cristo agora ele tinha, logo foi batizado com o Espírito Santo, selado, ó, esse também é meu. Não há diferença só porque ele é gentil. Porque o mesmo Cristo que alcançou o crente aqui dentro, ele pode alcançar o não crente lá fora. Não pode haver acepção, não pode haver diferença. Não julgar por aquilo que não estamos entendendo, mas sim buscar em Deus a revelação do que devemos fazer, para entender e ajudar. Assim aconteceu com Pedro. E Cornélio ficou mais abençoado do que já era, porque agora com toda a revelação daquilo que ele antes ainda estava em mistério, mas ele já era temor, já tinha temor. Também Cornélio nos mostra uma pessoa doadora. Pessoa doadora é aquele que faz a doação. E eu achei um exemplo aqui para os dias de hoje, que a gente já deve até um pouco refletir nisso. Se uma pessoa que aceita em vida, ou após a morte, né, aceita doar um órgão, seja retirado do seu corpo, a fim de ser transplantado num doente. Em vida, se alguém é compatível contigo e precisa de um rins, você é um doador em vida. Você se compadece daquela pessoa. Não é? Se você tem as características genéticas dela, você pode ser um doador. Há outros, por consciência e um sentimento já de doação, de um doador em vida, até mesmo depois que ele morre, ele deixa inscrito e coloca na sua identidade, doador. Olha só, tinham pensado nisso? Quem já fez aí uma declaração de doar os órgãos depois que se dessa vida partir antes com Cristo? Quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não fiz. Entende? O quanto nós precisamos reavaliar algumas coisas. Antes que o seu órgão vire pó, ele pode suplantar a vida mais um tempo em alguém? Porque Deus, quando voltar, não se preocupe não. Aonde tiver o que é seu, vai voltar para você de forma perfeita. Restaurar tudo. Se tiver em outro, vai sair do outro, vai para você. Mas o do outro vai ser restaurado também. Entende? Não fique com medo de sentir dor depois que passar desse tempo assim, não, que não, meu. Mas está aí, um homem doador, é esse exemplo. A palavra diz, este quase na hora nona, não, diz o seguinte: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo. Não era só dentro de casa, não era só com seus soldados, não era só no lugar onde poderia frequentar na forma religiosa, mas ao povo. Olha para a pessoa lá fora e você vai ver como o povo está ali, está lá de fora. É um povo dessa nação, é um povo aqui, dos confins da terra. O evangelho não foi pregado e chegou até os confins de Marechal Hermes, mas começou lá onde? Jerusalém. Aqui nos confins da terra, irmãos, há um povo lá fora também, que precisa de um órgão maior, que é o coração do Pai no coração dele, e que está aí dentro de você e de mim, e que precisa ser arrancado daqui de dentro, porque somos muito egoístas. Sabe o que acontece com o coração egoísta? Sai do propósito de Deus. Sai do propósito de Deus. Mas um coração doador, ele olha, mesmo em vida ou em morte, ele continua sendo doador em Cristo Jesus. Ele olha para a pessoa e não vê na pessoa algo diferente que não seja ele mesmo. Seja branco, seja escuro, seja pardo, seja grande, seja alto, seja gordo, seja magro. É um ser humano igual a mim. É um ser humano igual a você. Por que então eu vou olhar diferente? Tem que olhar com esse coração, com os olhos que o Senhor nos deu para olhar.
Pessoa que aceita em vida, no caso de um rim, por exemplo, ou após a morte, no caso do coração, qualquer outro órgão, né? Doar. E último, outra característica que precisamos ter na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Primeira, uma família piedosa, a começar em mim. Segundo, temente a Deus, a começar em mim também. Terceiro, doadora, ser uma pessoa doadora. Nosso coração se endurece pelo capitalismo que vivemos, irmãos. Mas abrir mão de muitos valores e muitas coisas alcançam outros, de uma forma que a gente não tem nem noção. Quando Deus estimular o teu coração a se abrir, a ofertar, a abençoar, a caminhar com alguém, a ajudar alguém, saiba que Deus está trabalhando naquela vida e na sua vida também. Orar continuamente. Não tem sido os hábitos hoje nas famílias, na sua maioria, tem se perdido isso. A oração traz aproximação entre um e outro. Vamos juntar a família para orar. Primeira coisa que acontece, na oração vai ter um foco principal da família, não vai? O filho, os filhos, os netos, se for o caso também, as pessoas agregadas, os que estão na casa, seja sobrinho, vivendo embaixo do mesmo teto familiar, na condução do Senhor na vida desse crente que lá dentro estiver, quando for mover para a oração, estar reunidos, estiverem reunidos, vai vir um alvo principal de oração. E isso vai estar na cabeça de todos eles onde eles estiverem. Vai focar a família em direção a um propósito. Todos vão caminhar em oração. Vão ser cordão de quantas dobras aí, irmãos? Entendeu? De 3 em mais ainda. Porque onde houver ali 1 ou 2 ou 3 em meu nome, ali o Senhor vai estar no meio disso tudo. Se o Senhor estiver no meio disso tudo, todos vão estar em volta do cordão do Espírito Santo. Vão estar envolvidos, amarrados, entrelaçados nos laços do amor do Pai, que é o Espírito Santo hoje, que nos consola, que nos ensina, que nos motiva, que nos exorta e que faz com que a gente creia que tudo é possível para a família que teme ao Senhor. E se há alguém lá que teme, entenda. Assim como Cornélio fez, nós devemos também fazer. Manifestar esses valores. 4, que eu só destaquei aqui. Que as coisas vão mudar. O qual, fixando os olhos nele, e muitos atemorizados, disse que é Senhor. Você vai ter essa experiência quando você começar a buscar esses princípios e valores na sua casa. A voz do Senhor vai se manifestar e a sua família vai perguntar: o que é, Senhor? Então aí sim vai vir a revelação do que fazer, como fazer e a quem procurar. Que Deus não só envia a solução, não só mostra o caminho, mas também mostra pessoas que possam nos ajudar, porque da mesma forma ela vai ser movida pelo Espírito Santo a respeito da sua causa. E quando você chegar para falar alguma coisa direcionado por Deus, o Senhor também falou comigo. Vai ser assim o início de conversa. Amém? Glória a Deus! Seja essa palavra para o nosso coração. Se eu partir daqui para alguma coisa a mais, vai ser minha, não do Senhor, então eu fecho aqui. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família. E que em Deus, não só a sua vida, mas toda a sua família, possa ser fortalecida. Você pode ficar em pé e vamos orar. Começa a olhar para dentro da sua casa. Peça ao Senhor que comece a entrar com providência, mudando o ambiente, abrindo os corações, dando uma direção de como conduzir a sua família de uma forma melhor. Eu sei que a sua intenção é boa. Eu sei que a tua intenção pode ser agradável, mas pode ser que não seja perfeita.
mas que quando o Senhor entrar no novo tempo, para o novo projeto na sua casa, na sua família, vai ser algo bom, vai ser algo agradável e vai redundar em perfeição. Comece a pensar nos que estão fora do temor do Senhor. Comece a orar agora e colocar diante do Senhor as pessoas dentro da sua casa. Comece a pedir ao Senhor que a sua casa seja um lugar onde a nuvem dele esteja sobre o teto, sobre o espaço ao qual a sua casa está estabelecida na terra. A nuvem do Senhor possa acampar naquele lugar. E todos aqueles que lá estiverem embaixo recebam do Pai a revelação do ir, do vir, do conduzir, do agir. E que haja um temor, do alto da cabeça à planta dos pés, um tremor no Senhor. Pai, envia a tua resposta, Senhor. Envia. Peça ao Senhor que Ele te dá. Não vi um pai que o filho pede um peixe que dê cobra. Não vi. Não vi pais que o filho pede pão e dê pedra. Por isso peça ao Pai, pela sua casa, pela sua família. Entra nesse mistério que está agora se movendo nesse lugar. E assim como Cornélios, a casa, a vida, tudo referente a este homem nos dá exemplo de como o Senhor é bom. Não faz acepção de lares, nem de pessoas, não importa como o seu lar, a sua casa esteja, o Senhor há de estar lá, para aprimorar, ou para realizar coisas novas, ou para começar algo, mas o Senhor vai estar. E que a sua oração seja: Senhor, eu me submeto agora, representando aqui o meu lar, a minha casa, nesse mês da família, ao qual nós estamos num propósito, de abençoar a nossa casa. Eu apresento, Senhor, em espírito, a minha casa diante de Ti. Todo o poder do alto, Senhor, toda a graça e virtude do Espírito Santo, possa estar como uma nuvem densa, Senhor. Oh, Pai, aquela nuvem, Senhor, aonde há chuvas, aonde há raios e trovões para alertar as coisas que no erro possam estar, mas que se chame a atenção para a Tua presença. Senhor, há pessoas aqui que estão pensando em desistir dos seus casamentos, dos seus lares. Mas, Senhor, que haja uma intervenção agora, quebrando o laço de maldição, de separação. Pai, em nome de Jesus, olha, Senhor, para esse coração contrito, e entra, Senhor, com Teu amor e graça, a ferramenta maior e o poder maior que há para vencer toda palavra, todo mal lançado, todo desejo do inferno seja repreendido em nome de Jesus. Acampa, Senhor, agora muralhas de fogo ao redor de cada lar aqui representado, e que a proteção divina esteja sobre os ataques de Satanás, ó Deus, como um muro forte de fogo, Pai. E que em nome de Jesus comece a providenciar, Senhor, a limpeza nos cômodos. Vai visitando, Pai, com anjos, varrendo toda a impureza do pecado, nos quartos, na sala, na cozinha, oh Deus, no cômodo de cima, de baixo, na frente e atrás, no quintal, em redor. Vai, Pai, pelo poder do Espírito Santo, passando agora, Pai, a purificação das águas da vida, trazendo novo tempo, nova vida para esse lar. Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós oramos aqui e apresentamos a nossa vida e o nosso lar, e o que somos diante de Ti na nossa casa, possamos ser melhores ainda, maiores ainda em amor, e submetendo uns aos outros, por amor de Cristo Jesus, lavando até mesmo os pés, com toda a humildade e graça, reconhecendo, Senhor, que nós somos menores, e o nosso próximo maior,
merecedor do mesmo amor que em Cristo Jesus nós recebemos, também eles possam receber. Usa-nos para esse propósito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar primeiro. Lance as suas mãos para ali. Comece a interceder por aqueles pedidos. Tem fé aqui neste lugar? Tem fé? Você crê? Você sabe o pedido que você colocou ali? Então ore. Declare em poder do nome de Jesus. Toda a ação do inferno sobre as vidas que ali estão representadas seja cancelada em nome de Jesus. Todo o poder do Pai para transformar e libertar, curar, abrir portas, fechar portas, sejam agora, Pai, com esse fogo que está consumindo aqueles pedidos. Vai queimando tudo aquilo que se impede, Deus, o teu povo avançar como família. E em nome de Jesus, receba, Senhor, também os agradecimentos que ali estão, como incenso suave. E já agradecemos a Ti por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Solta agora. Senhor, o meu desejo é Te honrar com meu coração, Te adorar com tudo que há em mim. Te dou louvor. Tudo que eu adoro está em Ti. Te dou o meu coração e todo o meu ser. Pra Ti quero viver e todo o meu respirar. Por onde eu andar, faz Tua vontade em mim. Te dou o meu coração e todo o meu ser. Pra Ti